da Lei Orçamentária Anual. Gostaria de cumprimentar a todos presentes, né? E já vamos dando início à audiência pública da LOA 2017. Primeiramente, vamos citar rapidamente os princípios constitucionais, né? Da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Que são os princípios que nós seguimos na questão da elaboração do orçamento. Tá. Sobre o planejamento, nós temos o PPA, que é o planejar, que são o planejamento macro que nós temos, é para 4 anos. Nós vamos estar executando em 2017 o último ano de planejamento desse PPA de 2013. Então, 2017 vai ser um ano que nós vamos ter que elaborar o PPA, que são 4 anos de planejamento, né? A LDO, ela orienta, nós já temos nossa LDO aprovada esse ano, e a LOA executa. Né? É o que nós vamos discutir hoje e apresentar os números da nossa LOA. Tá. A LOA, ela estabelece estimativas de receitas, né? IPTU, ICMS, ISS, PVA, convênios, entre outros. Fixa as despesas, né? Que é para saúde, educação, esporte, tem o SAI, tem previdência, não seria exatamente no nosso caso, previdência e sim as obrigações patronais, né, que nós temos dos funcionários, a infraestrutura, cultura, desenvolvimento social, finanças, tem a Câmara e entre outros, né, as subunidades que se agregam aí. Aqui nós fizemos, depois nós vamos estar entregando juntamente com um projeto de lei, todos os relatórios analíticos com as informações dos números, né, propriamente, da receita, da despesa. E nós aqui, para ficar mais sintético, não pôr um relatório tão analítico, nós colocamos por modalidade, por natureza. Então, o total da receita tributária, o total de receita de contribuições, receita patrimoniais, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Aqui vale ressaltar que, quando a gente fala de receita tributária, nós estamos falando do IPTU, das taxas, de imposto de renda, ISS, todas essas arrecadações, que são de natureza própria, que são arrecadadas aqui no município. Né? Ela não vem de nem do Estado, nem da União. Então, seriam as receitas tributárias. Receitas de contribuições, a receita de contribuições que nós temos é a da CIP, que é aquela lá da contribuição de iluminação pública. Né? Então, essa é basicamente, esse valor se refere a essa única arrecadação, a única receita. A receita patrimonial, essa engloba valores de aplicações financeiras, né? São os rendimentos, são os juros que os saldos bancários vão gerando. Receitas de serviço, nós temos pouco do município. Se a gente for, nós desmembramos o SAI, só para vocês saberem o total do SAI, quanto é a receita prevista. Mas desse 8.200.000, eu acho que 7.700.000 e alguma coisa, 45, se não me engano, né, Flávio? São receitas de serviços, que é a da água e o esgoto. Tá? As transferências correntes, aí são todos aqueles recursos, são as maiores fontes que o município tem, que vem ICMS, FPM, IPVA, ITR, e todos os recursos que também vêm para a saúde, lá do Fundo Nacional de Saúde, e também algumas receitas que vêm para a educação. As outras receitas correntes também são componentes assim, da receita tributária, que engloba receita de dívida ativa,
de juros, engloba a questão da dívida ativa propriamente e algumas outras receitas, tipo como sucumbência de que arrecada, que é aquelas dos advogados, algumas coisinhas aí, mas são valores bem pequenos. O forte mesmo aí é a questão da receita de dívida ativa, tá? E o SAI, que são os 8.200.000. Lembrando que os 8.200.000 já estavam previstos lá no PPA. O SAI não alterou o valor, tá? Ele manteve o planejamento que já existia. Não houve alteração. Tá. Aqui nós desenvolvemos através de gráficos para ficar mais fácil de visualizar os números, né? Então, o nosso orçamento total do município, que engloba a autarquia, a prefeitura e a Câmara, né? Ela ficou na casa de 107.200.000, né? 107.200.000 reais. Nós podemos visualizar que as transferências correntes, elas equivalem a 73%, né, da nossa arrecadação. Daí a nossa dependência, né, daqueles recursos de ICMS, FPM, são as nossas maiores receitas e são as que realmente mantêm as despesas do nosso município. Aqui nós fizemos um outro gráfico também, mais detalhado, onde a gente detalhou IPTU, ISS, já detalhamos um pouco mais por receita. Então, vocês percebem que os repasses de ICMS, ele totaliza 39% da nossa arrecadação. Está aí a necessidade, né, de realmente o Brasil, o Estado, sair dessa crise econômica. Para quê? Para que realmente a nossa arrecadação de ICMS via Estado, ele aumenta, consequentemente, a fatia para o município também tem que ser a maior. Aí depois a segunda maior receita que nós temos é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Também ela tem uma importância bem relevante para o município. Sim. 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 A segunda é a maior receita é ICMS, que representa lá os 70%, mais ou menos, do orçamento. A segunda é o ICMS, terceira... Seria o IPVA. O IPTU está onde? Na quarta ou quinta? Ele está em quarto. IPTU, quarto. Em quarto. É a quarta... A quarta maior receita. Aí vem o ISS, que está ali com uma diferença mínima, né? De arrecadação, na casa de uns 100 mil só de diferença, 100 mil reais de diferença. Então, o IPTU e o ISS, eles estão praticamente na mesma equivalência. Aí. Tá, entendi. Obrigado. Nada. As despesas, nós também fizemos uma divisão, né, por secretaria, aí colocamos a Câmara no seu montante, depois dividimos as secretarias e o serviço de água nós deixamos também na sua totalidade. Não desmembramos assim por unidade lá. Ressaltando aos senhores que, basicamente, eu segui o planejamento que já existia. Nós demos uma alteradinha aqui ou ali, entendeu? Ajustamos, quer dizer, dentro que estava no PPA, nós só demos uma enxugada, nós diminuímos os valores que estavam previstos lá no PPA, porque nós percebemos que não iríamos conseguir chegar naquela arrecadação. Mas, assim, a base, a distribuição dos valores, em mais ou menos as porcentagens que estavam mais ou menos estabelecidas num planejamento já existente, não foi muito alterado, seguiu mais ou menos a mesma estrutura.
Aí nós dividimos por gráfico também, né? Aí vamos trabalhar as maiores, né? Que, sem dúvida, a Secretaria da Educação, ela é a secretaria que tem o maior orçamento. Aí depois, no final, eu até vou fazer uma outra explicação, mas aí eu estou citando o total da secretaria, não é a questão da aplicação dos 25%, tá? Aí eu estou falando de toda a despesa da secretaria, a parte que entra na aplicação e aquela que não, que é a despesa de própria mesmo, tá? Aí depois vem a saúde, né? Também na casa de 27,89% do nosso orçamento. Depois, serviço público. Aí o SAI também, ele entra numa fatia boa aí, mas a receita dele ele tem receita para isso, né? Nós não entramos nessa divisão aí. Aí nós fizemos uma divisão da Câmara aí. Então, dos 2.328.020, ela está dividida dessa forma aí. 1.795.500 é pessoal e encargos sociais. E o restante, nós temos outras despesas correntes, que são aqueles valores que é a manutenção da Câmara, é o material de limpeza, é tudo que é utilizado aqui. E de investimento tem uma previsão de 214 mil. Tá. Aí aqui nós estamos por secretarias. Né? Então, o gabinete, o que acontece? De pessoal, ele tem quase o equivalente a 90% é pessoal e encargos. Relembrando, só para vocês, como o gabinete, fala assim, mas não tem muito funcionários. A Guarda Municipal e o jurídico estão no gabinete. Então, acaba que deixando um valor mais expressivo em gasto de pessoal. Porque se não fosse essas duas situações aí, o valor seria bem pequeno, realmente, porque não teria tantos funcionários, seria prefeito, vice-prefeito e alguns assessores mais diretos lá ao gabinete. Investimento aqui, 10 mil no gabinete, 10 mil, quando se fala em investimento, é a compra de um equipamento. Tá? É que se precisar de um computador, uma impressora, é simplesmente para isso. É que a classificação dessa despesa, quando é equipamento ou uma obra, ela acaba classificando como investimento. Administração. Então, é a mesma coisa. Dividimos por pessoal, as despesas correntes. Aí, relembrando que nas despesas correntes de todas as secretarias estão englobadas o Vale Alimentação. O ticket, porque o ticket ele não é considerado uma despesa de pessoal. Então, ele não entra lá, pessoal e encargos, entra vencimentos e realmente INSS, FGTS e o Vale Alimentação, que é um valor significativo, está nessas outras despesas correntes aí. Hoje, em média, nós estamos pagando aí, total, em média, 450 mil por mês. Então, isso dividido por secretaria acaba sendo um valor expressivo quando você vê a divisão dessas dotações aí. Finanças. Aquele 1 milhão e pouco lá de outras despesas corrente, 1.160.000, o Vale Alimentação está dentro dessa despesa. Tá. E essa dotação, ela está, esse valor total de toda a secretaria, de todo o quadro, de todo o quadro funcional. Isso. Ele está em material de consumo, pessoa física, pessoa jurídica, entendeu? Então, assim, o que utilizar de material dentro da secretaria, um material de escritório, um toner, o Vale Alimentação, está tudo aí, está tudo englobado aí. Mas a maior parte desse recurso é para Vale Alimentação, né? Quem consome é Vale Alimentação. É bem significativo. Né? E aí também, tanto a administração como a finanças, tem a questão de locações de sistemas, sistemas de
da parte de protocolo, tem compras, a contabilidade engloba o sistema da tributação, da execução fiscal, então acaba tendo que reservar um valor nessas secretarias aí meio, parece até alto, mas depois na hora de executar isso na prática, acaba sendo às vezes, no final do ano tem que até remanejar de algum outro lugar para poder suprir essas despesas. A finanças também, é o pessoal. Esse 1.040.000, realmente, eu posso dizer aí que R$500 mil aí é só de locação de sistema. Sistema contábil, tributário, execução fiscal. Tá? É basicamente R$500 mil, nota fiscal eletrônica, ISS, são valores. Aí tem o vale alimentação também e mais as despesas, né, correntes da secretaria. Que seria, no caso da finanças, o que mais tem é material de escritório, toner, papel. É o que a gente mais usa na secretaria. E outra coisa também, tarifas bancárias. Também é um montante, porque você manda fazer cobrança de IPTU, tudo tem as taxas e é um valor bem alto também no ano, essa despesa. Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras tem o valor de pessoal nela, funcionário até que é pequeno hoje, praticamente acho que no geral seria secretário, adjunto e um ou outro pedreiro, mas a maioria dos funcionários acabam ficando locados no serviço público, praticamente, então quase que não há alocação de funcionários na Secretaria de Obras. Aí, isso aí seriam despesas também correntes, engloba também, se tiver vale alimentação, tudo isso daí. Serviço público. Aí a Secretaria de Serviço Público, ela já, né, tem um valor bem significativo. Pessoal, ela já, né, 44% do orçamento, ele tá para atender a questão de folha. E as outras despesas correntes, ela engloba também vale alimentação, mas o que pesa muito nessas outras despesas aí é a combustível, o diesel, etanol e gasolina até que não tanto, mas o diesel ali, ele é pesado, se paga bastante. Mensalmente, eu acredito que na casa de uns R$58 mil nós estamos pagando de diesel por mês, só da Secretaria de Serviço Público, né? As outras secretarias, que é a segunda que usa mais diesel, seria a saúde, com os veículos que transportam, né? Os veículos maiores, eles transportam os pacientes e é a diesel, no caso. Desculpe a pergunta. E onde está essa despesa com diesel? Ela está em qual Nessas lotação? outras despesas correntes, nesses 5.744.000 aí. Outro valor que está também aí é aquele valor da CIP, que a gente tem que registrar o valor, tanto o valor que se arrecada como o valor que a gente empenha, que seria a conta das praças que nós pagamos. Então, de energia. Então, dá em torno de 1.300.000, mais ou menos. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem essa questão da CIP. Nós temos uma arrecadação X mensal. Porém, nós temos um consumo das praças. Então, o que a CPFL faz? Ela manda um relatório analítico informando o valor que nós temos de arrecadação, mas já apresenta o valor das contas que nós temos a pagar. Então, ele já faz uma dedutora e só devolve a diferença. Mas, agora faz 2 meses que nós ficamos positivo, mas desde o começo do ano nós estava negativo. Fora essa dedução, ainda a gente tem que pagar uma diferença. Então, aí a gente tem que empenhar numa dotação própria, entendeu? Tem que ser... Tanto lá na receita, tem uma receita identificada, como na despesa, eu também, desde esse ano de 2016, nós fomos obrigados a identificar isso. Então, nós temos que reconhecer toda a despesa que gera e toda a receita.
anteriormente, aos anos anteriores, estava só arrecadando o positivo, o que sobrava, na verdade. E aí depois o tribunal nos orientou que nós teríamos que contabilizar todos os valores. E aí acaba que onerando bastante a questão da dotação orçamentária, porque aí você tem que ter um suporte na despesa para poder reconhecer todo esse valor, aonde que acaba tá aí nesse valor de 5 milhões. Faz uma gente, você falou para mim que você falou para mim não, você falou para nós que desses 5 milhões está o diesel, que é um valor significativo, consome na Secretaria de Serviço Público. Sim. Aí você cita o segundo gasto com diesel, a Secretaria de Saúde. Só que lá... Mas isso está lá na dotação da saúde. Isso. Aqui é só para a Secretaria de Serviço Público. Sim. Apesar do tanque estar lá no almoxarifado, Isso, exatamente. Quando faz o pedido, o Valmir faz o pedido separado, tem uma nota separada, entendeu? Então a gente sabe o que é ensino, o que é saúde, o bombeiro abastece lá também, classifica cada um para a sua secretaria, tá? Aqui é só o consumo mesmo da Secretaria de Serviço Público. Aí vem a educação, né? A educação, ela é a nossa grande vilã. Ela consegue, na sua totalidade, ser a maior. E, infelizmente, esse total aí não é o total de aplicação. Entendeu? Lá no final eu vou explicar para vocês. Não é. É o total, aí entra a merenda, entra tudo. Toda a despesa que não entra na aplicação, que é o transporte universitário, tudo que é um valor bem significativo, a merenda, está tudo aí. Então, nós temos pessoal, nós temos 52,85. Hoje, a folha da educação, ela é a maior. Ela é a maior e pela tendência, tende a ficar maior ainda. Com essas situações de professores, que tem aí toda uma cobrança, que tem que ter um número X de professores na sala de aula. Tudo isso eu nem sei como vai ser tratado. Sim, estariam aí. Estaria nesse montante aí. Tá? Eu não sei agora, a questão dos diretores, tudo vai acontecendo com o gasto de pessoal também, que vai ter todo um acompanhamento, e aí o gasto de pessoal é um pouco mais complexo, porque envolve o departamento de água também, então é mais detalhado o gasto de pessoal para a questão de contratação. Mas a educação, ela fica, então, com do orçamento que nós temos, aí na casa de R$ 31.482.200. Aqui é o serviço de água, também dos 8 milhões, né? Ele tem esses 3.173.000, que também é pessoal. Esse valor, esse montante, ele entra naquela contagem de gasto de pessoal que a gente tem que seguir. Quando eu vou fazer a apuração do gasto de pessoal, que é lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse valor aí do SAI, ele está junto. Então, não é só a prefeitura quando a gente totaliza, nós temos que considerar o SAI também. Aí vem a Secretaria de Saúde, que é a segunda mais custosa também. Se vocês forem analisar, ela ainda, eu posso dizer que se a gente fosse querer atender a saúde como ela merece realmente, esse valor não seria suficiente. Ela iria gastar mais que a educação. Porque todo mundo sabe, aqui nesse valor nós temos a Santa Casa, tanto os valores que vem SUS, como os nossos repasses municipais também está nesse montante aí. É um valor que acaba realmente engrossando, o valor do orçamento da saúde.
Foi, né? Do jeito que foi aprovada a lei. Isso. Já ficou, mais ou menos. Não, volta o gráfico, por gentileza. A Santa Casa está onde aí? Ela está aí... Ela está Qual dotação que ela se encontra aí? Outras despesas? Ela está nas outras despesas, nesses 16 milhões aí. Aí está o dinheiro que vai para a Santa Casa. E o restante desses 16 milhões, ele é... É para manutenção geral da secretaria, é para pagar combustível, para pagar medicamento, exame, internação, tudo, toda a despesa da secretaria. Entendeu? E 12 milhões 950 fica previsto para pagar só a folha de pagamento, né? A habitação é um orçamento bem enxutinho, né? Porque hoje nós temos lá 2 ou 3 funcionários só. A manutenção também é bem pequena, porque aí tem a questão da Imabit também, por estar... A Secretaria da Habitação está vinculada com a Imabit ali, acaba que não tendo um orçamento muito grande. O Fundo de Assistência Social, esse fundo, ele é basicamente, nós temos aqui o gasto de pessoal, que ele é recurso próprio. O restante é praticamente os recursos que vêm tanto da Secretaria de Assistência Social do Estado, como do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, basicamente, esse fundo ele existe para recepcionar praticamente esses recursos, e nós pagamos aí, nesse pessoal aí, as assistentes sociais que trabalham nesses programas. Secretaria de Cultura também, né? Tem uma divisão, um orçamento mais enxuto, metade praticamente é pessoal. E as outras despesas correntes tá agregado todo o evento que for ocorrer, a manutenção dela, tá dentro dessas despesas correntes. Esses 5 mil de investimento seria mesmo alguma coisa de equipamento mesmo, alguma coisa assim, bem pequena. A Secretaria de Governo também, ela não tem um valor expressivo. Eu também, basicamente, ela supre, às vezes, a necessidade da Secretaria da Administração aí, porque vai utilizando, como a Secretaria tem um maior gasto, aí muitas coisas que são utilizadas tá agregado com a Secretaria de Governo, então ela acaba sendo um orçamento mais para ajudar também a questão da Secretaria de Administração. Em cargos gerais, ela não é nenhuma secretaria, né? Ela tem a finalidade dela até, né, tem essa postura, ela é uma unidade que agrega um monte de dotações. Mas aqui nós pagamos, esse pessoal em cargos aí, nós pagamos as pensões, os pensionistas que nós temos, os aposentados, que era da época dos estatutários lá, que nós temos, e mais a parte do geral do 14º, exceto a educação e saúde. A educação e a saúde está agregada lá na Secretaria da Secretaria da Saúde e da Educação. Das demais secretarias, a gente contabiliza no encargos o 14º. Aí depois nós temos sentenças judiciais aí nessas outras despesas correntes. Nós temos aí as dotações que paga parcelamento, aquelas operações de crédito que nós temos que pagar, os parcelamentos, está tudo nesse montante aí de outras despesas correntes. E a reserva de contingência, né? Que é 200 mil. Secretaria de Planejamento também, ali pessoal. Aí nessas outras despesas, nesses 204.500, está previsto a manutenção, a continuação daquele do plano diretor.
que está previsto contratar esse ano, vai pagar uma parte esse ano e vai dar continuidade em 2017. Então, nesses 204.500 já estão previsto essa despesa aí. Aí, desenvolvimento social. Aí, aqui, o pessoal em cargos. Aqui, nós temos alguns gastos também que englobam o centro de idoso também. Nós temos também a questão do Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo de Solidariedade, também estão englobados nesses valores aqui. E os gastos da secretaria propriamente, né? Desvinculando com o CRAS. O CRAS fica naquela questão do Fundo de Assistência Social. Então, as despesas do CRAS ficam lá. E as despesas da secretaria, do CRI, fica nessa unidade aqui. Secretaria de Esportes. Também aqui há uma previsão, talvez ocorra, tem um projeto do Emadeira que ele está para ser concretizado. Talvez aconteça ainda esse ano, talvez pelo motivo de nós estarmos num período político, acredito que não houve essa liberação devido a esse fato. Mas nós tivemos que nos comprometer já no orçamento a ter uma despesa aí de 20 mil mês, que seria a manutenção desse projeto social, que se realmente assim acontecer, provavelmente vai acontecer o ano que vem, provavelmente esse ano não daria tempo, né? Até porque mesmo que aconteça depois de outubro e novembro, a execução mesmo vai para o ano que vem. Mas o que nós estamos prevendo aqui é a manutenção, na verdade. Não, é um projeto do Emadeira, que na verdade é um projeto social. Aquela empresa que fez o linhão, ela teve que, pelos danos ambientais que ela causou, ela tem que aplicar em projeto social. E é um projeto antigo que vem, e o município acabou sendo sorteado. Acho que aqui em Araraquara, aqui do estado de São Paulo, que foram sorteados. E está assim, tá praticamente certo que nós vamos receber isso. Mas ainda não sei se esse ano. Mas a manutenção também ela vai acontecer após a adequação, né? Então, provavelmente, se eles começarem a executar o ano que vem, talvez nem vai utilizar o valor previsto para manutenção o ano que vem. Então, de repente, nem vai utilizar esse valor. Aí, o desenvolvimento agropecuário, também são valores que é para cobrir a manutenção mesmo da secretaria. Não tem nada além disso. Desenvolvimento econômico também tem o pessoal, né? E nessas outras despesas correntes, o valor que tem aí que é mais expressivo, que a gente deixa uma reservinha, é para atender a questão de auxílio aluguel. Hoje nós pagamos só para a cooperativa de Itapinas. Mas, como tem alguns pedidos e estaria em análise, não foram aprovados agora, pelo período eleitoral que nós estamos, mas provavelmente em janeiro essas empresas vão solicitar de novo, e então já deixamos uma reservinha para essa finalidade. E mais a manutenção que a secretaria tem. O desenvolvimento ambiental, a única mudança que houve do desenvolvimento ambiental em relação ao planejamento já existente, é que houve uma mudança de alocar funcionários. O pessoal que fazia a questão de roçar ficava no serviço público. Aí, no final do ano passado para cá, esse pessoal ficou alocado lá. Até esse ano eu fiz um projeto de lei para a gente remanejar o recurso para lá, para poder atender. Então, nós tivemos que aumentar um pouco os valores com o pessoal em cargos. E nas outras despesas correntes, nós também vamos aumentar um pouquinho, porque tem a questão
da manutenção das roçadeiras, combustível, tudo isso daí, né? Pelo que eu estou percebendo agora, a parte de limpeza urbana também está sendo colocada na Secretaria de Meio Ambiente, entendeu? Então, essa questão... Aí ano que vem, se precisar, faz uma outra lei, é isso? É assim, a gente sabe que nós estamos fazendo orçamento, eu estou mais ou menos, é aquilo que eu te falei, seguindo mais ou menos, eu só dei uma enxugada nos valores do que estava previsto no PPA, não teve nenhuma grande mudança, nada muito radical, porque, assim... Eu tentei deixar mais ou menos nos dados, nas informações, principalmente de pessoal, que nós estamos vivendo no momento. É lógico que o ano que vem, com certeza, vai haver algumas mudanças, novas posturas, às vezes, e vai ser necessário vir aqui e pedir alteração para ajustar isso. Isso já os vereadores já estão acostumados que acaba acontecendo mesmo. É difícil... em último ano de mandato, você conseguir um planejamento perfeito para o próximo ano, sem até saber quem será o gestor. E mesmo sendo não o último ano, às vezes há mudança no decorrer da execução e há necessidade de algumas alterações, né, alguns ajustes. Aqui, falando dos limites constitucionais, aqui é aquilo que eu falei para vocês lá no início. Quando a gente fala da educação, lá ela tem um montante de 31 milhões no gasto total, e ela significa uma porcentagem em cima da arrecadação total que o município tem. Quando eu vou falar da aplicação dos 25%, é uma contabilização diferente. Então, o que acontece? Eu tenho uma base de cálculo, que são receitas de impostos, então eu faço apuração em cima de um grupo de receitas, que aqui no caso totaliza 81 milhões 537 mil reais, que vai ser a minha base de cálculo. Eu tenho que ter 25% de aplicação em cima desse montante aí, tá? Então, o que acontece? Em cima, os 25%, ele equivale aos valores de 20.384.250 reais. Nós, no orçamento, o que nós orçamos, nós estamos com 21.995.000 reais, que equivale a quase 27%. Né? E a saúde... Também, a saúde ela é a base de cálculo de imposto é a mesma, é os 81 milhões, e nós teríamos que aplicar 15%. Mas, como eu falei anteriormente, nós vamos estar no orçamento aplicando 28,83%, né? E mesmo assim, talvez ainda não vai ser o suficiente para atender a população da maneira que deveria. Ainda os nossos recursos... ainda acaba, né, não sendo o suficiente. Então, a saúde, quando a gente vai falar em base de cálculo, em base de aplicação, nós aplicamos mais que na educação. Quando a gente fala em um montante, a fatia do orçamento total, a educação pega mais, entendeu? Quando nós falamos em aplicação, né, nós estamos falando que a saúde nós aplicamos mais que a educação. E aí, só relembrando da educação, que dentro desses, né, 20 milhões, aí nós temos a questão do Fundeb. Né? O Fundeb ele compõe, que é o recurso que nós recebemos. Porém, o cálculo da educação, como ela é feita? Quando nós recebemos aqueles impostos, que é ICMS, FPM, nós temos uma dedutora de 20% na fonte. Então, 20% já vai e fica retido para o Fundeb. Depois, com base nos índices escolares, número de aluno e tudo mais, ele devolve para nós. E nós contribuímos mais do que recebemos. Então, essa diferença entre o que nós contribuímos e o que nós recebemos, ela soma com a aplicação para o município, na educação. Aí do pessoal, aí nós vamos falar da receita corrente líquida. Aí vocês falam para mim assim, nossa, o orçamento é 107 milhões e aqui a receita corrente líquida é 108. O que acontece?
aqui ela não está sendo deduzida os 20% dos impostos lá na fonte. Então, eu pego o montante sem dedutora. Então, a receita corrente líquida, ela é calculada em cima do recurso bruto, não em cima do líquido. Por isso que a minha receita corrente líquida, ela é maior do que minha receita efetiva, do que está lá no meu previsto no meu orçamento. Então, aí, é em cima dessa receita corrente líquida prevista que eu faço a minha base de cálculo para o meu gasto de pessoal. Aí, esse gasto de pessoal aqui, eu estou somando todos os gastos da prefeitura mais a autarquia, que seria o SAI. A Câmara tem uma apuração separada. R$108 milhões de receita corrente líquida. Você acha que isso tem possibilidade real de acontecer? Porque assim, ó, nós fizemos a previsão de ICMS, de FPM, aí o que é? Eu somo ela bruta. Só que na realidade, quando eu recebo ela 80%. Sim, por causa das redutoras. Entendeu? Por causa das redutoras. Aí deixa eu te explicar, que é o lance que eu estava falando da educação agora. Quando eu contribuo mais para o Fundeb e recebo menos, a orientação que o tribunal nos passou já há vários anos, que eu tenho que desprezar o Fundeb que eu recebo e somar a dedutora. Por isso que acaba ficando um valor maior. Aquilo que contribui, não que recebe. Agora, 108 milhões, ela porque aí considerando a realidade, ela é otimista, me parece. Olha, na verdade é o seguinte... E a despesa com o pessoal, ela é real. Sim. Isso vai acontecer. Agora, se essa receita corrente líquida de 108 milhões, ela já representa 47,5, imagina se ela cair um pouquinho. Você vai estar no limite prudencial fácil. O que acontece? Aqui, nós temos a receita do SAI também, por isso que acaba dando esse valor, porque eu tenho que contabilizar ela. O que acontece, Flávio? O nosso orçamento lá no PPA, ele era 108 só no município. Nós enxugamos, fui enxugando, eu particularmente enxugava até mais. Mas só que no patamar que está a nossa manutenção de despesa e os serviços oferecidos, se eu enxugasse para casa aí de 93, 94 milhões, talvez... Você ia ter um déficit orçamentário. Quem fosse assumir o ano que vem... Está danado. Estava, literalmente. Ia realmente achar que eu usei até de má fé. Que eu fiz isso para prejudicar, inviabilizar qualquer situação. Mas a prudência recomendaria isso, né? Sim. Eu, porque particularmente... se você fixar as despesas com base em 108 milhões e não se efetivar, você vai praticamente forçar o primeiro ano do mandato a ter um déficit orçamentário, né? Isso é causa de rejeição de contas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa em relação a essa despesa com o pessoal. Você está considerando revisão dos agentes políticos? Ou não? Eu já somei, eu já calculei em cima daquele valor que na verdade... Está fixado. Já estava fixado. Está fixado, mas revisão não vai ter. Até recebeu, depois retirou, mas como acabou fixando o mesmo valor... Fica igual. Então mas está fixado, está fixado naquele valor. Exatamente. Lá, porque eu usei uma base lá de trás. Na verdade, eu trabalhei com a informação de abril aí. Porque como eu tive que gerar a LDO... E as metas da LDO, se eu não fizesse todo o orçamento, eu não chegava nas metas. Então, eu tive um trabalho muito grande para preparar a LDO devido a isso, que eu tive que fazer o orçamento lá em abril. Entendi. Entendeu? Agora, o ano que vem, tem uma preocupação muito grande e eu acho que nós vamos ter que sentar e conversar com o PPA. O ideal seria a Câmara fazer uma emenda na LOA, quando vier textual, para se no segundo quadrimestre, se for verificar que a receita não evolui para chegar, determinar que se faça uma limitação de empenho. Não, eu acredito, Flávio, que dependendo do fechamento de 2016... Já dá para saber, janeiro, né? Tem que fazer o decreto. Já tem que... Meu Deus, janeiro. Vamos fazer ir lá, limitação de empenho. Antes de abrir a execução,
eu vou lá e já reservo a porcentagem já da dotação. Eu não libero a execução da dotação. Eu libero parcial. Eu tenho como fazer isso no sistema, entendeu? Agora, tu vai falar isso para um prefeito de primeiro mandato, né? Aí vai ser muito... É aí que está o problema. Olha, o Flávio está aqui... Independente de ser primeiro mandato... Ele me ajudou. Nós fechamos em 99... Aí, desses 99, 2.300.000 vem para a Câmara e o restante, né, seria 96 e lá alguma coisa para o município. Mas, realmente, eu, particularmente, assim, eu só não recuei mais porque realmente ia enxugar de uma tal maneira que alguns serviços não ia ter como começar o ano executando. E é preocupante, porque como nós estamos no final de mandato, né, não sei, de repente a gente não sabe o que vai acontecer. E aí ficaria uma questão meia complicada. Aí, de repente, uma questão técnica talvez possa ser interpretada como uma questão política depois. Eu não queria isso, né? Mas é uma bobagem, porque esteja quem estiver, se não cumprir o que a lei manda, a carga da pena é muito grande. Sim. Né? Então, nós que somos técnicos e estamos ali, uma infração político-administrativa é pequena perto de uma infração fiscal. Sim. Que está... Se não tomar muito cuidado, olha o tamanho da despesa com o pessoal do município. Eu falo assim, enquanto nós estamos assim, vibrando com a questão da execução orçamentária, para lá e para cá, vai lá, mas a hora que afeta a questão fiscal, aí qualquer administrador público tá com um problema tamanho família. É complicado. E a questão dos limites de gasto pessoal, ela está complicada por quê? Ela a base de cálculo é a receita. Se a minha receita não cresce, se ela cai, o que acontece? A tendência é o percentual subir. E recuar a despesa é um desafio muito grande. Muito mesmo. Nós estamos, né? Estamos aí com decreto, nós estamos tentando, mas não é fácil, até porque você não consegue limitar de uma vez. Você tem que ir pisando no freio meio que devagar, porque senão você acaba causando um colapso nos serviços públicos, né? Então, nós já estamos vivendo momentos difíceis que o município, né, tem vivido nesses últimos 4 anos, que envolveu toda essa questão política. Nós estamos numa crise econômica, né, bastante complicada. A gente vê que o comércio, que, né, todo mundo está sentindo. E a prefeitura também está sentindo, porque toda essa crise reflete lá com a questão da arrecadação. A gente percebe que... Deixa eu te fazer uma pergunta, mas pela experiência que você tem do que você está vivendo. Você disse que em janeiro dá para a gente ter uma noção, fazendo uma análise do que aconteceu em 2016, da Receita 2016, dá para a gente ter uma perspectiva do que vai ser 2017. Sim. E aí... Se esse orçamento, se essa previsão orçamentária se aproxima ou não da receita real. Sim. Fala para mim uma coisa, se você puder. Hoje, na sua opinião, como técnica, pelo que aconteceu em 2016 até agora, até o mês de agosto, você acha que esses 107 milhões se confirma, 108 milhões se confirma? Não, hoje exatamente não. Hoje, fazendo um cálculo, quando você divide, é feito um cronograma, então você divide o total de arrecadação por cotas iguais mensais, né, e você trabalha com essa média. Eu fechei julho, né, nessa média do cronograma, nós teríamos assim abaixo da arrecadação. Não iria concretizar a arrecadação desse ano. Hoje, se a coisa permanecer da forma que está, hoje nós podemos dizer que essa previsão orçamentária não se confirma para o ano que vem. Não, hoje, mas... Isso significa, se isso ocorrer, nós vamos estourar o limite ali da despesa com o pessoal, com certeza, né? Não estoura assim, porque é tal negócio. Se manter aqui nesses 51 milhões, tem uma porcentagemzinha, uns 4%, 5% de reposição salarial, entendeu? Aí, dentro desse montante, né, tá previsto as contratações de diretores. Então, aí tem várias situações que dá para a gente conter.
por exemplo. É o que o decreto pediu, já determinou a redução de hora extra, e por aí vai. Então, a despesa pessoal, se sentir que a receita corrente líquida ela não está acontecendo, mas a execução da despesa pessoal no meio do ano é complicada, porque eu somo a arrecadação dos últimos 12 meses. Eu trabalho sempre com o ano anterior. Então, é complicadinho essa situação. Por exemplo, eu vou fechar agora agosto, eu vou estar trabalhando com uma parte da receita, tipo 4 meses do ano passado, somando a arrecadação desse ano. Só quando eu encerro o exercício que eu utilizo a arrecadação total do ano. Entendeu? Então, são fatores que tem que ir acompanhando. Lucilene, esse valor considera a revisão geral dos servidores? Então, nós calculamos 5%, né? É o máximo, porque senão o que aconteceu? Eu ia limitar de uma tal maneira as outras despesas que não ia ter condição de fazer mais nada. Se eu jogar aí a inflação. E vai ter que sentar e rever muita coisa. Eu digo assim... Então, se a gente for mexer em pessoal, nós vamos ter questão de gratificação, de hora extra, um monte de coisa. Só que vocês entendem melhor que eu que nós estamos num período limitado. Tem algumas ações que nós não podemos fazer. Eu não posso, por exemplo, assim, eu acho assim, vamos citar um exemplo. Na minha sala tem um coordenador, eu acho que não precisaria ter a coordenador. Eu posso cortar essa coisa, mas hoje eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso com um funcionário, ele vai caracterizar uma questão política. Não podemos, já veda, a lei veda isso. Nós não podemos nem transferir nenhum funcionário que não for um pedido à vontade dele. Então, é difícil, assim... Lucilene, só uma pergunta. Então, você não quis caracterizar em nenhum momento uma questão na qual todo mundo está debatendo aqui. Você acredita que esse ano vai ter déficit orçamentário e isso qual que é a possibilidade da prefeitura fechar essas contas? É difícil. Eu estou tentando usar de todas as ferramentas para a gente contornar isso da melhor forma possível. Mas você não tem alternativa esse ano? Não tenho. Ou fecha ou fecha. Ou fecha ou fecha. Então, o que acontece? Foi feito o decreto, tá? Nós vamos fazer a avaliação do primeiro mês efetivamente. Eu só não fiz essa semana, porque fechou dia 15. Porque como eu estou com a auditoria do tribunal para vir, nós tínhamos um monte de documento para preparar. Nós tínhamos um orçamento que nós temos que entregar até o dia 30 aqui. Tem o projeto de lei, tem os anexos que tem que gerar. Então, eu não consegui sentar com o pessoal para fazer o balanço do primeiro mês de decreto. Eu sei que alguma coisa a gente conseguiu conter, mas longe ainda do que nós precisamos. Nós vamos ter que apertar mais ainda no decorrer dos meses aí. Então, conforme... Tá difícil, porque... Olha, a questão, o que acontece? Esse ano, a gente percebeu muito, com a inflação, assim, a aquisição de merenda, para vocês terem uma ideia, feijão, precisou aditar, leite, precisou aditar todos os contratos. Senão, a empresa queria rescindir o contrato, ela não tinha condição de entregar, porque foi feito o pregão lá em janeiro, era um preço, chegou aí, abril, maio, a coisa foi parar lá em cima. E o que aconteceu? O jurídico teve que realmente dar o parecer favorável ao aditamento. Então, o que acontece? Nós estamos pagando muito mais, então, quer dizer, a nossa despesa, sem nenhuma mudança, nenhuma incrementação, ela sobe muito, e a arrecadação com tendência caindo. Então, nós estamos andando na contramão. A dificuldade é essa. Então, eu não sei, essa questão do refis aí, eu não sei, nem pode esse ano, né? Nos 12 meses, né?
Não pode. Ô, Lucilene. O que nós estamos pensando é talvez uma cobrança amigável. Ô, Lucilene, então hoje podemos afirmar que vai ser um desafio não grande, mas gigantesco para fechar as contas. Olha, eu digo para você que daqui para frente o desafio é muito grande, não só para fechar as contas, mas para iniciar o exercício 2017. Realmente o gestor, em 2017, ele vai estar preparado, tem que estar preparado para diminuir toda a despesa, para tentar equilibrar essa situação. E lógico, a esperança que a economia por si vai melhorando também, isso é uma esperança. Mas mesmo assim, vai ter que ter muita boa vontade, realmente enfiar a cara e falar, não, eu vou fazer o que tem que fazer, não vou fazer loucura. Porque se tiver, eu falo que se tiver um sacrifício bom ano que vem, eu falo que em 2018, 2019 e 2020, vai colher os frutos dessa administração. Se não tiver um cuidado especial ano que vem, vai ficar em desequilíbrio os 4 anos. Porque você não consegue tirar a diferença num ano só. É impossível. Não tem como. Sim. Não, então. É difícil. Tá bom? Bom, gente, então nós encerramos por aqui. Agradeço a todos. Nós vamos estar enviando já semana que vem, né, o projeto de lei. Já, e os anexos. Que aí já vem os valores todos detalhados já para vocês.